Oi, gente, boa noite. Eu sou a doutora Thais, médica aqui da Oia Care. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A gente já vai começar até para respeitar o horário marcado, mas conforme tem a gente atrasada, pode ir entrando, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Primeiro me apresentar, então, eu sou ginecologista, formada pela Santa Casa e especialista em reprodução humana. Esse webinar é para trazer um pouco do passo a passo do congelamento de óvulos para vocês, porque a gente sabe que é um tema que sempre tem muitos mitos, muitas dúvidas, então estou aqui para esclarecer e a gente conseguir conversar bastante sobre o tema. Então, assim, antes de falar do passo a passo propriamente dito, é legal, eu queria trazer alguns conceitos que vão ser importantes. Então, quando a gente fala em fertilidade, automaticamente a gente está relacionando isso à idade, tá? E por quê? A mulher, ela não produz óvulos ao longo da vida, né? O nosso auge de óvulos é com 20 semanas dentro do útero, quando a gente ainda nem nasceu, infelizmente. E aí, com o passar do tempo, o nascimento, independente do que a gente faça, a gente vai ter uma queda, tanto na quantidade quanto na qualidade desses óvulos, né? E esse primeiro gráfico é muito legal, ele foca na qualidade. Então, vou traduzindo ele aqui para vocês. A gente tem aqui na coluna a taxa de bebês vivos por óvulo. Então, como a gente está ignorando aqui a quantidade, a gente está vendo por óvulo, a gente está focando na qualidade. E aí a gente vê que, assim, até os 35, vem relativamente estável, né? Após os 35, a gente percebe uma queda bem abrupta, né? Então, alguém com 30 anos, por exemplo, vai ter uma taxa de nascido vivo por óvulo próximo a 30%, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, 40 anos, a gente já quase chegando nos 10%. Então, é uma queda expressiva, né? O mesmo óvulo não consegue ter o mesmo tipo de resultado por causa da qualidade. Além da qualidade, tem a questão da quantidade. E aí, quando a gente fala em quantidade, o termo médico, a gente usa muito o termo de reserva ovariana, que na verdade é nosso estoque de óvulos. A gente consegue medir isso por dois principais exames. O AMH, que né, é o apelido e abreviação do hormônio antimileriano, e a contagem de folículos antrais. Então, a gente vê, esses gráficos são um pouco mais complexos, ele mostra, assim, ele pega a população e aí cada cor mostra o percentil. Então, a gente, vamos aí se guiar pelo de 50%, né, dos dois lados, que seria essa linha aqui. A gente vê também que aqui o nível do hormônio antimileriano, a partir dos 35, tem uma queda. Aqui na contagem de folículos antrais vai caindo, mas a gente vê que essa taxa de declínio é mais abrupta após os 35 anos. E por isso que, então, está muito atrelado fertilidade e idade. Explicando um pouquinho melhor, tá, mas o hormônio antimileriano, como que a gente consegue ter acesso a esses resultados, né? Então, primeiro, falar um pouquinho do hormônio antimileriano. Ele é um exame bem simples, é um exame de sangue que não precisa estar em jejum, tá? E por que que ele representa a reserva? Esse é um hormônio que é produzido pelos óvulos iniciais, tá? E aí, assim, se a gente tem uma quantidade maior do hormônio, é porque tem mais óvulos produzindo esse hormônio. Por isso que a gente consegue indiretamente estimar como está nosso estoque de óvulos. Já os folículos antrais, e aqui vocês conseguem ver duas imagens são dois ovários, tá? No ultrassom. Aqui um, aqui outro. Essa imagem, eu já vi que tem algumas oianas que já foram na cliniquinha, né, com a gente. Então, eu sempre mostro no ultrassom e parece vários tons de cinza, mas durante a consulta é legal que até vocês vão aprendendo a contar, contam junto comigo essa quantidade de folículos. Aqui a gente vê, por exemplo, alguém que tem uma reserva mais baixa, ou seja, um estoque de óvulos mais baixo. Por quê? Ó, conto 1, 2, 3. Quando a gente compara com esse ovário, por exemplo, tem muito mais folículos, né?
Então, a gente fala assim, que a gente sabe que a reserva ovariana, por exemplo, dessa paciente é maior do que essa. E aí, então, assim, o que seria o ideal? A gente unir essas informações, então, unir a avaliação dessa reserva ovariana com algumas perguntas, e aí são perguntas muitas vezes filosóficas, né? Nem sempre a gente sabe essas respostas, mas que a gente precisa iniciar essa reflexão. Então, por exemplo, hoje você está com quantos anos? O primeiro filho, você vai querer ter com quantos anos? E o último, vão ser quantos? Vai ser um? Vão ser mais? Então, são perguntas que, quando a gente associa elas com essa avaliação da reserva, a gente consegue traçar em conjunto um planejamento reprodutivo, né? E é isso que faz todo sentido, e eu acho que cabe a todo ginecologista, até quem não é especialista em reprodução humana deveria, mas é que a gente acaba tendo know-how, tá mais ambientado, né, desse tipo de conversa. Mas eu acho que faz parte, né, da saúde da mulher a gente conversar sobre isso. E aqui quis trazer uma diferenciação que às vezes confunde. Se eu estou falando de fertilidade, eu automaticamente estou falando de fertilização? E na verdade não, né? A fertilidade é a capacidade natural de se reproduzir. A fertilização é o processo, ou seja, é um óvulo com o espermatozoide sendo fertilizado. Então, quando a gente fala de planejamento da vida fértil, é entender como você está hoje, né? Qual que é a sua capacidade hoje, o que vai acontecer no futuro, se vai realmente querer que seja fertilizado ou não, é um outro problema, né? A fertilidade é uma questão mais de saúde, de te avaliar nesse momento e aí poder te preparar para o futuro. Então, quando a gente faz esse planejamento, a gente consegue ter algumas respostas, né? Então, primeiro, como vocês vão cansar de me ouvir falar sobre reserva ovariana, como que está a reserva? Ela está dentro do esperado para a sua idade? Ela está acima da média? Ela está abaixo da média? Com os exames, né, as duas ferramentas que eu já conversei com vocês. E aí que é muito legal, quando a gente conversa, eu consigo saber informações muito importantes do histórico. Então, é importante eu saber se já foi feita alguma cirurgia no ovário, se tem alguma doença autoimune, se fuma, qual o histórico familiar. A sua mãe teve dificuldade para engravidar, entrou na menopausa antes da hora. Então, assim, a conversa com essas ferramentas ajuda muito a entender como que está o seu estoque de óvulos. Um segundo ponto, a gente consegue estimar se você tem fatores de risco para entrar na menopausa antes do esperado. E qual que é o esperado? No Brasil, né, de 50 a 52 anos é a média da mulher brasileira. Então, quando a gente tem uma baixa reserva, a gente pode estimar que a menopausa vai acontecer antes. O quanto antes? Isso seria perguntas de milhões. Não tem nenhum estudo que ainda traz essa resposta. Eu não consigo falar tal valor vai cair 50% a cada 2 anos e você vai entrar com essa idade na menopausa. Mas o que eu consigo saber é que quem tem um estoque reduzido acaba entrando antes na menopausa. Isso é interessante pensando na questão da fertilidade, mas na questão da saúde, né? A menopausa, a gente fica sem um hormônio importante, que é o estrogênio, então a gente sempre pensa em ver a saúde como um todo. Então, acho que é um momento também de já conversar um pouquinho sobre isso e alertar se tiver fatores de risco. Um terceiro ponto, qual idade é mais segura para planejar uma gravidez natural? E aí, assim, isso é uma pergunta que anda sendo muito frequente, tanto gravidez natural, ou até para quem fala assim, eu já tenho óvulos, até quando eu posso utilizá-los? E pensando em quem já tem óvulos guardados, não existe uma idade limite, né? As leis, os guidelines falam que até 50 anos eles recomendam. Depois disso, tem que passar por mais triagens, tem que o médico fazer várias cartinhas, mas até 50 tá super tranquilo. Pensando em uma gravidez natural, a gente vai ter que avaliar. Então, por exemplo, você tem alguma doença cardíaca? Tem pressão alta? Ela está controlada? Isso são fatores que podem agregar risco a uma gestação, então tudo isso tem que ser conversado.
Além disso, aumenta a chance de ter alteração genética num bebê, então eu tenho que alertar quem for engravidar em idades mais avançadas dessa possibilidade. Então, são orientações e no final quem vai decidir, né, é sempre a paciente, mas pelo menos com informações para ser uma decisão segura. E um quarto ponto é se faz sentido pensar num congelamento de óvulos, né? Então, aí com todas essas informações, você pensa, para mim faz sentido congelar, faz sentido antecipar, engravidar, faz sentido só pensar nisso daqui 2, 3 anos. Então, tudo isso a gente consegue saber. E aí, quando a gente já fala em congelar, vem várias perguntas, né? Então, eu falo assim, mas até que idade vale a pena congelar? E aí, né, o número 35, como eu também falei no começo para vocês, parece um número que só até 35 serve. Na verdade, não. A gente sabe que a média, que após os 35, começa a ter uma queda nessa quantidade e qualidade. Mas, primeiro que cada corpo é único, então, assim, tem mulheres com 37 que às vezes vão estar numa situação melhor do que 32, porque sempre podem ter aí exceções. Mas o que é importante é que eu falo assim, enquanto tem óvulo, enquanto tem folículo, tem chance. Então, às vezes você priorizou o trabalho, priorizou viajar, priorizou algum outro, né, outros tipos de relacionamento, e está chegando aqui com 40 anos. Passou minha hora, eu posso congelar? Você pode, não tem uma restrição, não tem uma idade limite para você congelar. Se seu ovário, se sua parte hormonal estiver funcionando e permitir o congelamento, a gente consegue fazer sem nenhum problema. Preciso largar tudo e congelar agora mesmo se vier baixa reserva? Calma, a gente conversaria. Faz sentido para você congelar? Faz sentido antecipar, engravidar? Então, não é nada tão desesperador e imediato, né? E aí, assim, algumas situações para que eu sempre falo para trazer reflexão mesmo, né, sobre o congelamento. Então, existe algumas pacientes que a gente sente que tem uma ansiedade, porque parece que o relógio biológico dela não está batendo com o relógio, com o passo da vida, né, dela. Então, o que a gente sabe que com 30 anos, a chance de uma gravidez natural por mês é em torno de 20%. Isso vai caindo, após os 35, cai para 15%, 40% cai para 5%, e aí vai batendo uma ansiedade ao saber desses números, né? Então, se você é uma daquelas pessoas que sente que vai precisar postergar, mas na verdade, e tem medo de no futuro não dar certo, só que ao mesmo tempo hoje você não se vê engravidando, essa ansiedade, às vezes, o congelamento faz sentido até para a parte psicológica, para você ficar mais tranquilo e conseguir, na verdade, seguir a vida no ritmo que você quer e não no que seu relógio biológico está mandando. Segundo motivo, hoje, por exemplo, não me vejo tendo filhos, né? Não, mesmo daqui 10 anos, acho que eu não quero ter filho. Mas, se eu quiser no futuro, e se eu mudar meu pensamento, né? Para essas pessoas, vale muito a pena congelar. Por quê? Você vai ter uma opção no futuro. Às vezes, quando você chega ali com 44 anos e decide que quer tentar, pode ser que seja difícil. Se você tem óvulos de antes, isso fica mais fácil. Então, é uma outra situação. Terceira situação, razões médicas, né? Então, a gente sabe que algumas doenças podem comprometer essa reserva ovariana, como doenças genéticas, doença autoimune, e até mesmo, por exemplo, um diagnóstico de um câncer que vai precisar ser feito uma quimioterapia. A quimioterapia, ela afeta os óvulos, né, em qualidade e quantidade. Então, nesses casos, também está indicado a congelar. Bom, esse foi uma abertura, né, de uns conceitos iniciais e algumas reflexões, mas na prática, quero congelar. Quais são os passos? O que eu precisaria fazer? Então, a primeira coisa, sempre tem que ter uma consulta, né, lógico, para a gente conversar, pedir exames hormonais, além desses de reserva, né, toda outra parte, se sua tireoide está desregulada, não vai ser legal congelar nesse momento, a gente primeiro vai ter que regularizar, então tudo isso é importante. Isso pode ser feito com consulta na clínica, ou hoje, né, a gente preza muito a praticidade, né, tá todo mundo correndo, então, a gente também tem o serviço da descoberta da fertilidade. Então, vai uma enfermeira na casa, coleta o exame de sangue para a gente avaliar o hormônio antimileriano, e aí você tem uma consulta online.
Então, é uma forma de você ter esse primeiro contato, às vezes, se a vida está mais corrida. Bom, fez a consulta, vamos dar início. Etapa essencial, a estimulação ovariana, aí para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona, né. Num ciclo normal, a gente tem, por exemplo, 10 folículos. O que acontece? Um vai crescer, vai ovular, os outros 9 são jogados fora, por exemplo. O que que a gente quer? A gente quer dar hormônio para que não só um cresça, mas os 10 cresçam. Então, na verdade, eu vou estar reutilizando esses folículos, né, dentro do folículo é a casinha do óvulo, esses óvulos que seriam jogados fora, tá. Então, assim, tem como fazer o congelamento natural sem usar hormônio? Não tem, a gente precisa do hormônio para conseguir fazer com que esses folículos cresçam e a gente consiga captar os óvulos. Terceira etapa, punção ovariana. Então tem sim um procedimento cirúrgico, né, eu preciso estar no centro cirúrgico com uma sedação, né, anestesia, e aí a gente faz em laboratórios parceiros que têm essa estrutura, e não tem furo, né, não fura a barriga, não vai ter ponto, nada disso, é tudo via vaginal, tá. Então, né, até tem um furinho ali na vagina, mas não precisa dar ponto, nesse quesito dura 30 minutos o procedimento, é bem tranquilo. E aí tá, então eu quero passar por todo esse processo. Será que eu posso? Tem alguma contraindicação? Então, assim, existem pouquíssimas contraindicações, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, paciente que tem câncer de mama, a gente sabe que a maioria dos cânceres de mama são nutridos, né? Assim, o hormônio piora eles. Mesmo para essas pacientes, por causa da quimioterapia, é seguro, né? Os estudos comprovam que a gente pode fazer esse processo de congelamento. Porque, na verdade, vocês vão ver, ele é rápido, apesar de ter bastante hormônio, ele é por um curto período de tempo. Então, até nessas pacientes pode. Então, realmente, contraindicação são pouquíssimas. E como eu falei, é rápido. Então, tem gente que às vezes acha que precisa de meses para fazer o tratamento, pede férias do trabalho para tentar fazer. E, na verdade, não precisa disso. Em 10 a 15 dias, o processo é feito. Então, aqui a gente, na consulta, a gente sempre faz esse desenho, né, e mostra o passo a passo. A gente sempre inicia no primeiro dia de menstruação, do primeiro ao quarto, na verdade, né, mas o nosso parâmetro é a partir do primeiro dia. Faz um ultrassom para contar aqueles folículos que eu mostrei, né, a bolinha preta do início, e aí dá a medicação para fazer com que esses folículos cresçam. Então, só para vocês terem uma ideia, o folículo que eu mostrei naquele primeira imagem, que seria compatível com o folículo do início, ele tem menos de 10 milímetros. Qual que é a ideia? Que eles cheguem a 18 a 20 milímetros. Por quê? É o folículo grande que vai ter o óvulo maduro. Como que eles crescem? Então, eu preciso dar esses hormônios, que são injeçõezinhas, vocês levam para casa, aplica você mesma na barriga, é uma agulha bem pequena, como de insulina, né, quem é diabético e tem que utilizar. Geralmente a gente se vê depois de 8 dias, então também não precisa ficar indo na clínica tomar a medicação, tá? E faz ultrassom para acompanhar o crescimento desses folículos. Quando eles atingirem esse tamanho, a gente faz a punção. Aí adiantando algumas possíveis dúvidas. Mas eu não menstruo, porque eu uso Mirena, uso Cailina. Não tem problema, a gente não precisa tirar o DIU para dar esse start. A gente consegue, por meio do ultrassom, avaliar o melhor momento de começar. Então não tem problema se você não menstrua por estar utilizando esses tipos de contraceptivos. E o que pode acontecer, né? Então, como eu falo, é como se fosse uma grande TPM. Pode ter um pouco de dor de cabeça, a mama pode ficar mais sensível, pode ter um pouquinho de inchaço, cólica. Sintomas de uma TPM. Geralmente a primeira semana é bem tranquila, esses sintomas são bem leves. Vida normal, pode fazer atividade física, pode ter relação com preservativo. No final, depois do oitavo ali ao 12º dia, eu peço para suspender, porque aí o seu ovário já vai estar muito maior. Mas então esses sintomas são leves, lógico, como tudo, né? Tem fatores de risco, pode ter complicações, como vômitos, diarreias, uma dor abdominal maior, mas é a minoria dos casos, tá? E aí geralmente acontece em pacientes que têm o que a gente chama de síndrome do hiperestímulo, que é quando tem muitos folículos, muito óvulos. E aí por isso que pode dar sintomas um pouco mais exacerbados, mas não é o padrão.
E aí, assim, o que esperar, né, de tudo? Então, assim, todo o processo foi pensado em ser o mais confortável possível para a paciente. Então, a gente sempre, desde a primeira mensagem no WhatsApp, né, quem responde tem psicólogas, tem biomédicas, que tem enfermagem, que estão à disposição. Então, desde esse primeiro contato até nossa consulta, a gente sempre preza bastante pela pontualidade, né? E por ter um atendimento que você se sinta acolhida. Não podemos não falar de valores, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda é caro a reprodução humana, né? Não é acessível para todo mundo. O que a gente tenta é fazer condições especiais de pagamento para facilitar. Então, aqui tem já até o valor para matar a curiosidade, que também sempre é uma pergunta, né? Então, o valor é de R$ 23.500, mas tem várias formas de pagamento. Então, tá bom, congelei, fiz todo o meu processo de congelamento de óvulos, e aí, o que vem depois disso? E aí o que eu falo é que nem sempre você vai precisar utilizar esses óvulos, né? Muita gente fala, vai tentar engravidar naturalmente, se, né, se isso fizer sentido para você. E muitas vezes vai dar certo, a maioria das vezes, na verdade. Não vai precisar dos óvulos. Mas, caso seja preciso, você tem seus óvulos lá. Então, algumas situações, né? Um casal infértil que ficou tentando 1 ano engravidar, não conseguiu naturalmente, tem seus óvulos guardados. Então, a gente pode pegar o óvulo, juntar com o sêmen, fertilizar, e aí, com o embrião pronto, colocar dentro do útero, que seria aí o processo de transferência de embrião da fertilização in vitro. Outros casos, então, um casal homoafetivo, hoje é muito legal o que dá para fazer, então a gente consegue pegar óvulo congelado de uma mulher, pegar um sêmen de doador e transferir esse embrião na parceira, e ela gestar. Então, isso é uma outra opção também. Ou não quero estar em um relacionamento, eu quero a produção independente, né? Eu quero engravidar, ser mãe solo. Então a gente consegue descongelar o óvulo, pegar um banco de sêmen, fertilizar e fazer essa transferência do embrião. Então tem muitas possibilidades, né? E quais são as chances? Então, né, infelizmente não é 100%, né? A gente gostaria, mas existe um certo limite. O que a gente sabe é que está também, de novo, totalmente relacionado à idade. Então, por exemplo, se alguém congela óvulos com 32 anos e vai usar com 42, a chance do sucesso é da idade que congelou o óvulo, tá? E qual que é essa chance? Para menor de 35 anos, acaba girando em 60%. Com o passar da idade, né, essa porcentagem vai sendo reduzida. Então, por isso, né, que se você refletiu, se para você faz sentido antes dos 35, a gente sempre acaba aconselhando nessa faixa etária. Então, algumas considerações finais, né? A gente sempre preza pelo conhecimento, eu acho que isso é a chave para boas escolhas, a gente só consegue escolher se a gente sabe as opções. E que todo mundo chega um momento que tem que fazer um planejamento de vida reprodutivo. E, na verdade, quando eu falo reprodutivo, não é só pensar se vai querer não, mas assim, pensando numa gravidez. Aí entra até a contracepção. Então, por exemplo, hoje eu estou querendo congelar porque eu não quero engravidar. Então, qual método contraceptivo é melhor para mim? Eu posso congelar e colocar, por exemplo, um DIU nesse momento porque eu não quero engravidar agora? Sim, então assim, não, eu vi que eu tô com a minha fertilidade não tá legal. Será que é melhor eu tirar meu DIU e tentar engravidar? Então, tudo isso a gente consegue avaliar em conjunto. E lembrar das outras opções, né? Na verdade, a gente só traz reflexões, traz muitas perguntas, geralmente na consulta de retorno, que vocês vêm com mais respostas, porque às vezes você nunca parou para pensar, se eu não conseguir engravidar, para mim adotar, né? Faz sentido? É uma opção? E muitas vezes é. Então, só que às vezes você nunca parou para pensar isso ou para discutir com a sua parceria se isso faz sentido. Então, a gente está aqui para trazer esses questionamentos e poder auxiliar nas respostas. Bom, gente, a gente vai abrir para dúvidas, né? Espero que tenha bastante dúvidas.
Sempre é bom conversar, é uma troca muito boa, eu também acabo aprendendo com vocês. E aqui tem alguns cupons para consulta, tá, de desconto, e quem participou do webinar consegue ter. E caso vocês tenham qualquer dúvida, com esse QR Code vocês conseguem entrar em contato com a equipe de cuidados, que é essa equipe que eu falei que é multidisciplinar, que tem psicólogo, biomédica, enfermeira. Então, qualquer tipo de dúvida, elas vão auxiliar vocês, então podem mandar mensagem, tá, pelo WhatsApp, com esse QR Code. Então, agora acho que a gente pode abrir. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Boa noite, gente. Boa noite, doutora Thais. Eu sou a Ana Vitória, da equipe de marketing, e eu tô aqui agora para ajudar vocês nesse momento de perguntas e respostas, certo? Então, eu vou ler as perguntas que vocês deixaram no Slido, que é a plataforma que a gente usa para que vocês possam enviar as dúvidas anonimamente. Para quem quiser, o link está no chat. E também, caso alguém queira fazer a pergunta no microfone, é só levantar a mão que eu libero vocês para conversar direto com a doutora Thais, tá bom? Vamos começar. Primeira pergunta: quão sofrido é o estágio de estimulação ovariana? Isso é muito pessoal, né? Até porque dor ou sofrimento tem a dor física, tem a dor psicológica, né? Cada um sente de um jeito. O que eu posso falar para vocês é que, no geral, a maioria das pacientes fala: nossa, foi bem mais tranquilo do que eu pensava. Esse é um feedback muito frequente que a gente tem. E como eu falei, assim, acho que o que mais pega, às vezes, é mais a ansiedade do processo do que alguma questão mais física, né? Mas físico geralmente é um pouco de cólica, dor de cabeça. Então, no geral, o que a gente tem de feedback é mais tranquilo do que a expectativa inicial. Muito bom, mais tranquilo e mais rápido, né? Que é outra coisa que as pessoas sempre se surpreendem, que acham que você tem que É ficar um mesmo. mês inteiro por conta, e não tem que pedir férias no trabalho, não é nada disso. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo os óvulos podem ficar congelados sem perder a qualidade? Então, isso é muito legal porque não existe um prazo, tá? Já tem óvulo que foi usado depois de, por exemplo, 20 anos, tá? Às vezes congela muito nova porque, geralmente nesse caso, se é algum câncer, né? Às vezes antes dos 20 tem que congelar, por exemplo, depois da primeira menstruação já dá para fazer o processo. E vai usar lá, né? Às vezes com 40. Então, assim, já tem gente que utilizou esses óvulos depois de muito tempo e a taxa de sucesso se mantém da idade que congelou. Então, isso que é muito bom, você acaba não se prendendo mais à questão de tempo. Muito bom saber disso. Tem algumas dúvidas sobre a qualidade dos óvulos. A primeira é: como a qualidade dos óvulos é avaliada antes do congelamento? A qualidade, a gente não tem nenhum exame que seja objetivo. O que a gente consegue prever na qualidade são fatores de risco, por isso que a conversa da consulta é tão importante. Vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, o tabagismo, a gente sabe que pode impactar nessa qualidade. Endometriose no ovário, doença autoimune, então vou dar alguns exemplos: lúpus, Hashimoto, né, tireoide, acho que seria a doença autoimune que mais tem. Quer dizer que todo mundo com esses fatores de risco vão ter uma má qualidade? Não, mas pode prejudicar essa qualidade, tá? Aí, nesse sentido, uma pessoa perguntou especificamente sobre a cafeína, se ela atrapalha o processo de congelamento e se ela afeta a qualidade dos óvulos. Tudo com moderação. Então, assim, a cafeína, né, é algo que acelera, é termogênico. Então, o que a gente recomenda? Uma xícara de café no dia, não tem problema. Pode tomar, mas não em excesso, porque em excesso isso pode comprometer o processo, tá? E a qualidade, a gente nunca vai conseguir ter um exame e falar, não deu certo, e ó, identificamos, foi a cafeína. Mas a gente prefere evitar, igual na ingestante, né? A gente recomenda assim, se for tomar, uma xícara, sem excessos, exatamente para não ter ser um valor muito alto de cafeína, que isso poderia prejudicar.
tá? Então a gente acaba recomendando segurar uma xicarazinha só, aí tá liberado. E no geral, a cafeína tem algum efeito sobre a qualidade dos óvulos quando a pessoa não está no processo de congelamento? Não, assim, nada em excesso é bom, e aí pensando até em saúde, né, gastrite, enfim, úlceras, essa parte, mas se você usa moderadamente, ela não impacta, tá? Perfeito. Agora temos dúvidas relacionadas a contraceptivo. Uma pessoa quer saber se ela colocou anticoncepcional, imagino que seja a pílula, se ela pode afetar o resultado da reserva ovariana. Acho Sim, que é a avaliação de reserva ovariana, né? talvez seja até uma dúvida isso, porque na Sim. verdade o que acontece durante a pílula, ela camufla essa avaliação, ela não afeta a reserva propriamente dita. Então, assim, se você usou por muitos anos um contraceptivo, isso não afetou a sua reserva. Mas, por exemplo, se eu doso um hormônio antimileriano, se eu faço uma contagem de folículos antrais enquanto você está usando a pílula, às vezes ele vem reduzido. E aí a gente pode achar que sua reserva está um pouco pior do que ela estaria depois de 3 meses sem pílula. Então, quando vem um resultado muito baixo, a gente acaba recomendando fazer uma pausa, às vezes de 3 meses da pílula, e fazer uma nova reavaliação para entender se veio baixo por causa da pílula e depois que a gente suspende é para voltar ao valor normal, ou se não, enfim, algum outro fator que deixou baixo. Importante a pergunta. Outra pessoa perguntou sobre o Implanon, se ele afeta tanto a AMH quanto a contagem de folículos. Sim, porque o Implanon, ele atua igual à pílula. Como que eles atuam? Bloqueando a sua ovulação. Então, você fica bloqueado enquanto está utilizando, diferente do DIU, por exemplo. O DIU, você ovula em quem usa DIU. Então, o seu ovário está funcionando, né, normalmente. Com a pílula, com o Implanon, ele fica bloqueado, ele fica quietinho. Então, a gente pode ter valores mais baixos também, e quando a gente retira, vê que, na verdade, não, os valores estão um pouco mais altos. Estudos mostram que em torno de 40% que pode vir mais baixo do valor real. Certinho, doutora, perfeito. Uma pessoa quer saber, utilização de cannabis para fins medicinais pode atrapalhar? Não, assim, tudo depende também da dose via de administração. Tudo na medicina a gente pesa risco-benefício, tá? A gente não orienta a suspender, tá? Se é ainda mais num caso, né? Se não é medicinal, a gente, né, é tabagista, tudo a gente pede para tentar parar. Mas em caso de medicinal, eu prefiro que você esteja bem com você mesma para fazer o processo, do que interrompa e, enfim, o que estava ajudando fique até começa a atrapalhar. Então não tem problema utilizar durante o processo. Agora, pessoal, a gente está se encaminhando para a nossa última pergunta. Então, caso você ainda tenha dúvidas, esse é o momento de ir lá no site deixar sua pergunta, ou também levantar a mão aqui para poder conversar com a doutora com o microfone aberto. Fiquem à Então, vontade. fiquem à vontade, e enquanto isso, eu vou para a nossa última dúvida, por enquanto. Quem está se preparando para congelar pode tomar suplementos com arginina? Pode, a arginina é um aminoácido, né? Não tem problema. E aí, já falando de várias dúvidas, whey, creatina, tudo isso pode ser utilizado, tá? Em alguns casos, até quando a gente tem aquilo que eu comentei durante o webinar do hiperestímulo, às vezes até o aumento de ingestão proteica ajuda a dar uma desinchada e a sentir menos esse inchaço abdominal. Então, esses tipos de suplementos não tem problema. Tudo que é hormonal, né? Aí sim é diferente. Aí a gente, né, anabolizante, isso a gente precisa suspender. Perfeito. Pessoal, não havendo mais dúvidas, a gente pode encerrar nossa apresentação. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a doutora Thais, né, pela partilha aqui com a gente, nosso primeiro webinar desse ano, então fica também um desejo de feliz ano novo e que a gente possa estar juntas nesse ano que está começando. A gravação do webinar vai ser enviada para vocês por e-mail até o final da semana, e fiquem por dentro das nossas comunicações para
saberem sempre das novidades e coisas que vão rolar por aí. Nosso planejamento desse ano tá bem legal, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Obrigada. Obrigada também, Lau e Bar, que estão aqui nos bastidores, ajudando a gente. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Que tem toda essa equipe aí para responder e ajudar vocês. Boa noite, gente.